que eu vou falando um pouco mais sobre essas mudanças de nome. Mas nenhum desses nomes são originais. Paulo, Pedro, Tiago, João, Jesus, esses nomes não têm nada a ver com a verdadeira escritura, a original escritura que foi feita, escrita pelos apóstolos e que foram escritas pelos profetas, desde o livro de Gênesis até o tempo de João Batista, que também não é João, mas eu estou mencionando aqui João, Yahuchanan. Mas falarei sobre essas mudanças, mencionando os nomes que foram mudados em outro livro, em outro vídeo. Vamos continuar. O Messias deu esse poder a eles no dia de Pentecostes e garantiu a eles que eles ressuscitariam, haveria de ressuscitar no último dia. Essa palavra último dia também foi falada ao profeta Daniel, que o nome dele também não é Daniel, falarei depois. Mas vamos falando aqui pela linguagem a qual está nessa escritura. E Daniel recebeu visões, foi mostrado para ele muitas coisas relacionadas a tempos, relacionado a reino, relacionado ao reino infinito do Pai aqui na Terra. Mas no final foi mencionado para ele: vai, Daniel, descansa, não se preocupe não, porque a tua sorte está no final, está no fim dos dias. Isso significa que Daniel viveu toda a sua vida esperando esse reino, mas ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia e acreditou na mensagem daquele ser celestial que falou com ele, porque o ser celestial falou com ele como se fosse o Altíssimo. Eles estavam trazendo a palavra do Altíssimo ao profeta. E a tua sorte está no final. Ressuscitará e participará desse reino. Ele disse: é um reino único, o único que vai permanecer no planeta Terra. O reino do céu, o reino de Yahweh, que é concedido o Rei, o Messias, Yahushua. É Ele que vai estar nesse domínio, pois é Ele, por meio dele que tudo foi feito desde o começo do mundo. Falarei mais em outro vídeo em relação a isso, porque é infinito o reino do céu. O que me foi revelado também é infinito. Não podemos colocar alguma coisa para barrar e dizer parou aqui. Não. Todo o ensinamento do Altíssimo é infinito e contínuo. Cada dia aprendemos mais. E esse poder que foi dado no dia de Pentecoste é dado a todos os que creem em Yahushua. Receberão esse poder. E é por esse poder que eu estou falando aqui. Em nome do seu primogênito Cordeiro que morreu como Cordeiro e reviveu. E hoje reina. Eu falo em nome de Yahushua. Ele que dá poder para falar. E falarei. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. É o primeiro vídeo que estou falando. Que vocês não me viram a minha imagem.
falando a respeito da palavra do reino do céu. Mas aqui eu garanto em nome de Yahushua, é o reino único que vai permanecer em nosso planeta. Todos os reinos do mundo, diz ao profeta Daniel, que conhecemos como Daniel, e ficará assim mesmo, pois honra nenhuma vai para o profeta. Pouca diferença tem eu mencionar o nome original, mas sim, todos saberão os seus nomes originais. Mas aqui ficaremos compreendendo que esse Daniel foi o profeta que recebeu esta palavra, essa mensagem do ser celestial, e ele disse: todos os reinos do mundo serão destruídos, só um permanecerá. Ele dará poder ao seu povo para reinar, e eles reinarão nesse reino único. E tu, Daniel, vai estar aí no meio desse reino único. No final. Esse final ainda não chegou. Esse fato ainda não aconteceu, pois não se cumpriu, porque o tempo ainda não tinha chegado. Mas agora, o tempo chegou. Nós entramos no período do milênio, de 1 milênio, que na palavra do querubim, daquele ser celestial que falou com ele, ele disse: Daniel, será dada uma semana para o teu povo. Foi dado uma semana para o seu povo. Na metade da semana cessa o sacrifício, as ofertas de manjares, e será pregada a libertação do seu povo. Na metade da semana, nesse período que o ser celestial, o querubim celestial, falou com Daniel. Aleluia. Ayahu. Era no ano, somando os anos, os tempos, até ali naquele tempo, era dentro do período de 3.500 anos. Dentro desses 3.500 anos, Daniel estava recebendo essas mensagens, essas visões, escrevendo em Babilônia, porque ele estava lá exilado em Babilônia. O exílio de Babilônia se sabe pela história, pelo que foi revelado pela história e pela inspiração do Todo-Poderoso, porque a inspiração dele é que faz toda a correção, é que faz toda a diferença. A inspiração do meu Pai é que faz tudo vir para o lugar, pois ele disse, por boca do profeta: tudo que está torto se endireitará, os lugares escravosos será aplanado, todo vale será aterrado e nivelado, e tudo que está torto se consertará. Referindo a tudo que está errado em nosso planeta, tratando-se de governos, tudo vai ser mudado. Todos os reinos do mundo serão destruídos, mas permanecerá o reino do Altíssimo Yahu, o único que vai permanecer. E eu afirmo isso em nome de Yahushua, que já começou. O reino dele é semelhante, como ele disse, referindo à vinda, o sinal da sua vinda. É visto uma nuvenzinha bem pequena, do tamanho da mão de um homem. E aquela nuvenzinha aproxima-se da terra. É assim que começa o reino do céu.
E eu garanto em nome de Yahusha que o reino do céu começou quando ele veio e morreu como cordeiro e ressurgiu e está com o Pai. Mas, referindo ao reino milenar, ao reino majestoso, ao reino de poder, é dentro do milênio, do 7º milênio. É o tempo que o ser celestial falou para Daniel. Foi dado para o teu povo uma semana. Estava falando ali, era um ser celestial, não era um homem comum. Falando de tempos, esse tempo que nós conhecemos hoje. De dia e noite e dia. E de anos e anos. Estava falando do dia do Altíssimo. Chegou o dia do Altíssimo, o milênio, o 7º milênio. E esta palavra, a palavra será enviada para toda a população do nosso Brasil, porque nasci aqui no Brasil, sou brasileiro. Mas ela se estenderá em todas as nações do mundo. O convite para todos que querem participar desse reino, o reino milenar, o reino único que permanecerá. Este é um convite em todas as mensagens que serão anunciadas daqui para frente. É um convite. Será feito esse convite a todos os que querem receber a libertação. Existem muitas crenças, muitas religiões, mas todas elas, eu afirmo em nome do meu rei, estão todas corrompidas. Existe gente boa, sim. Mas as religiões se corromperam. Já nasceram corrompidas com idolatrias, com palavras. Invocam o nome de ídolos sem perceber. Muitos crentes, muitos religiosos, sem falar aqueles religiosos extremos que dizem ser religiosos, que vivem na macumbaria declarada, que vivem na maçonaria declarada, que vive adorando imagem. Mas a idolatria, ela atingiu o ponto máximo. A idolatria está em todas as religiões, está nas palavras. Estão nas palavras o qual as pessoas mencionam. Quando ele fala a Deus e agradece a Deus, ele está agradecendo a um ídolo que teve um poder maravilhoso que ele recebeu, o povo receberam por ele, o poder maligno do demônio. Essa palavra Deus, quando alguém invoca como sendo um livramento, ele está invocando o maligno. A palavra glória é um ídolo maligno da antiguidade. Também está na nossa escritura, que nós estamos aqui com ela na mão. Mas não menciona essas palavras. A palavra simples, que as pessoas falam naturalmente. Quando acontece uma coisa ruim, ele diz, tem misericórdia. Meu irmão, minha irmã, menciona esse nome não. Não fala assim. Miséria é o que você já está. E se você gritar por essa miséria, mais uma vez, mais miséria vem. E córdia é o mesmo que córdia. Você está amarrada, tá? Na miséria. Porque você mesmo invoca a miséria para você. Chamando de miséria e córdia. Miséria e córdia. Não fale essas palavras.
porque você está atraindo para você coisa maligna. Está atraindo para você a miséria e uma corda para te amarrar. A paz que você já está nela. Quando as coisas ruins acontecem, é a miséria que está ali. Pede socorro. Nem mesmo socorro, peça livramento. Vamos fazer a palavra mais adequada. Peça o livramento do Altíssimo. Livra-me, ó Pai Yahweh, em nome de Yahushua. E o livramento virá. Mas não mencione outras palavras a não ser isso. Quando qualquer coisa ruim que estiver te acontecendo, louvado seja Yahweh. Seguita e diga: livra-me, ó Yahweh, em nome do teu filho Yahushua, e você receberá o conforto, receberá o livramento. Louvado seja Yahweh. E assim vai. A verdade é, quando ele disse para Daniel que a sorte dele estava no final, a sorte dele estaria no final dessa semana milenar. Nós já vivemos aqui as tribulações que ocorreram desde o tempo que Adão foi expulso do Éden. Desde o tempo que nasceu Sete, seu filho, ele lançou essa promessa sobre o seu filho. Sete, estava no nome dele, Sete, esse tempo, pois deu o nome de tempo ao seu filho, que traria sobre a terra o nome de Yahweh. O nome dele era Sete. E ele prometeu de estar com essa geração de Adão. O Pai Celestial prometeu. E assim nós sabemos. Muitas coisas aconteceram pelo que nós sabemos depois. Mas foram coisas muito difíceis. Mas o Altíssimo estava ali presente, fazendo alguma coisa para ajudar. Quando ia vir o dilúvio, o Pai Celestial apareceu a Noé e disse: olha, vai haver uma destruição, vai vir chuva sobre a terra. Faça uma arca. E o Pai, com toda a bondade, livrou Noé daquele dilúvio. Pois aquele dilúvio era para destruir a todos. Segundo a linguagem de hoje, nessa escritura diz que foi o Pai que enviou o dilúvio. Esquece isso. Meu Pai Celestial não manda mal algum sobre ninguém. Meu Pai Celestial não destrói ninguém. Meu Pai Celestial é bom. Ele reina, ele faz unicamente o bem. Mas ele sabia de todas as coisas como sabe hoje. E vinha o dilúvio sobre a terra. A causa do dilúvio foi a corrupção que ocorreu entre aquela população. Foi a mudança de clima, mudança climática promovida pela vida daqueles seres malignos que corromperam a terra por intermédio do homem ou dos homens e mulheres que serviam a eles. Os seres malignos, com o seu guia
chamado Satã. Ele já era Satã, pois ali ele já tinha bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ele já estava sem figura, ele já estava sem brilho. E eles guerreavam por posição. Eles guerreavam para tomar corpos humanos. Eles guerreavam para pegar a imagem humana, pois eles estavam amaldiçoados. Ah, louvado seja Yahweh. Eles tiveram uma maldição muito grande. Eles tinham antes livre-arbítrio e podia escolher o que eles quisessem fazer. Meu Pai, que criou o céu e a terra, primeiramente o céu, conforme diz a Escritura no livro de Gênesis, no princípio o Pai criou o céu. Lá está bem abreviado aquela Escritura e fala, criou o céu e a terra. Então o homem corrompido, débil e defeituoso de hoje, lê aquilo lá e entende que é como se o Pai estivesse fazendo como um homem faz qualquer coisa aqui, cozinhando feijão e arroz, tudo no mesmo instante. Não. O Pai fez o céu, tudo o que precisava existir no céu, e houve bilhões e bilhões e bilhões de anos, um tempo incontável. Depois de tudo feito no céu, o céu era um lugar feliz. Não tinha morte, não tinha sofrimento, tudo era perfeita harmonia. Os seres celestiais viviam em paz. Louvado seja Yahweh. Depois de bilhões e bilhões de anos, conforme é dito lá na própria Escritura que nós estamos na mão, Ele criou a terra, mas também criou todo o planeta Terra, mas ainda não tinha feito o homem. E essa terra ficou nas trevas, conforme é dito, e as trevas cobriram essa terra a qual ele fez, nosso planeta. Só para você imaginar a distância que ele tem do céu, onde estavam os seres puros, em perfeita harmonia. Existe uma distância longa, uma distância muito longa do céu para vir aqui na Terra. Se fosse contar nos tempos o qual é registrado pela ciência de hoje, pelos aparelhagens que tem hoje, pelas naves que existem hoje, poderia viver 100.000 anos ou mais, e não chegaria nem na 10ª parte, nem no 10% da distância a qual poderia ir para ir lá. Nem 10%. Esses aparelhos, quer dizer, as pessoas morriam, todo mundo, e os aparelhos ficariam lá no espaço. Por quê? Porque é muito distante, é um tempo muito longo. Viajasse na velocidade da luz, poderia andar milhões e milhões de anos e não chegaria lá nesse lugar chamado céu.
do lugar perfeito. Tiram análise, meu irmão. Esses seres celestiais eram perfeitos e existia um ser que nós conhecemos pela escritura de Lúcifer. Um anjo, um ser chamado anjo. Um anjo de luz. Assim como todos os seres celestiais são seres de luz. Eles têm luz, mais luz, que não é luz própria, mas luz porque vivia no reino do Pai. O Pai é quem emanava toda a luz, o Pai é que emanava todo o poder a todos eles. Mas Lúcifer não sabia disso, não entendia isso. Ele ficou sabendo da existência desse mundo que o Pai criou. É claro, o mundo não estava acabado, não tinha terminado, mas já existia o mundo, porque ele criou, conforme diz, ele criou o mundo, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí diz mais, observa bem, diz, o Espírito do Altíssimo se movia sobre a face das águas, ou do abismo. Quem era esse Espírito do Altíssimo? Era eles? Não. Eram os seres celestiais que habitavam nas alturas lá no céu. Foram eles, o qual menciona aí, o Espírito do Altíssimo movia sobre a face. Eles circulavam pela face da terra feita, ainda inacabada. Mas existia no planeta apenas trevas e os animais das trevas, que essa escritura qual nós temos em mão não menciona. Mas sim, existia trevas, existiam os animais das trevas e os animais das águas, tudo que se adaptava a viver nas trevas, ali estavam no planeta Terra. E quando o querubim, ele dando voltas pela terra, ele se achava poderoso, porque quando ele aproximava dessa terra, onde ele aproximava, os seres fugiam da sua presença. Analise bem, meu irmão. Minha irmã, esta é a pura verdade. Ele apareceu a esses animais e os animais fugiam da sua presença. Aquilo para ele é como uma brincadeira, mas uma coisa que chamou muito a atenção a ele. Ele se achou poderoso, se achou muito importante e sentiu o desejo de estabelecer um reino semelhante lá do céu, semelhante ao do Pai. E assim, ele cogitou tudo isso em seus pensamentos, mas ele tinha livre-arbítrio, ele podia escolher qualquer coisa que ele quisesse, qualquer coisa, pois o Pai fez todos os seres com esse instinto de livre-arbítrio. E ele dando volta pela terra, ele se agradou de ser alguém nesse planeta Terra. E o Pai não agradou disso, porque a terra não estava pronta. Nem Lúcifer estava pronto. Ninguém estava pronto para habitar na terra. Os seres celestiais vinham para morar na terra, ninguém estava pronto para isso. Mas Lúcifer, ele já tinha dentro de si determinado que ele podia. E que se ele não podia, que ele podia. E que o Pai não estava querendo, deixando ele fazer, é porque era ruim. E isso começou a pregar entre os seres.
porque Lúcifer era um ser ordenado, que vivia em obediência, e tinha muitos outros seres que ele, associado a eles, legiões e legiões de seres que ele comandava. Ele era um ensinador, ele era um instrutor, conforme é dito, mas não um instrutor como ser humano, mas lá na plenitude do infinito, o conhecimento maravilhoso, lá no planeta chamado céu. A gente chama planeta, mas referindo a uma terra plana. Na realidade, a ciência mostra que é redonda. Mas isso é outra história. Não cabe isso aqui agora, nesse vídeo. Mas dizem, planeta, se refere essa palavra a um lugar plano, planetária ou planeta, ou plano. Mas a ciência descobriu que não é plana, é redonda, tipo uma bola, tipo uma esfera, um pouco achatada. Mas vamos deixar essa parte para a ciência divina explicar, pois eu tenho plena certeza, em nome do meu rei Yahushua, que existe uma ciência divina, e existe uma ciência terrena nesse nosso planeta, nessa vida, que forma de vida que hoje existe. E essa ciência, por que que o homem tem essa ciência? Porque o Pai permitiu ele ter essa ciência nessa forma de vida. Tudo foi o Pai que o deu. Tudo existe no planeta, tudo. E eu vou ler aqui no livro de Eclesiastes. Louvado seja Yahweh, que diz assim: louvado seja o meu Pai Celestial, porque Ele é bom.